Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa deste sábado e nós vamos falar sobre a paralisação do funcionalismo público no estado do Paraná. E está conosco um dos representantes da classe dos professores, o presidente da APP Sindicato aqui de Francisco Beltrão, professor Miguel. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Rafael, boa tarde aos telespectadores. Nós estamos, então, vivendo um momento que a categoria não gosta. A gente costuma falar que a greve é a última arma a ser usada, a última ferramenta, melhor dizendo, ser usada para poder fazer enfrentamento, às vezes, quando existe não cumprimentos de compromissos do governo com a categoria. Esta greve foi deflagrada numa assembleia em Guarapuava com a presença de mais de 8.000 educadores. E foi histórica porque, pela primeira vez em toda essa minha caminhada, no caso, mais de 30 anos participando, que eu participei de uma assembleia onde não teve nenhum voto contrário. Foi unânime? Foi unânime. Então, está deflagrada a greve. E daí, durante essa semana nós ouvimos muito os termos tratoraço, pacotaço, e essa greve do funcionalismo em geral, não apenas dos professores, porque mobilizou diversas categorias, os agentes penitenciários, profissionais da saúde, diversas categorias do funcionalismo público estadual. Para que as pessoas entendam, professor, qual o motivo da greve? Alguns pais se perguntam por que o meu filho não volta às aulas, por que os professores estão fazendo essa greve, mas não é só os professores, diversas classes, diversas categorias estão fazendo. Por que estão fazendo essa greve? Sim, então eu posso falar mais especificamente da área da educação. Essa greve, na realidade, não é uma greve deflagrada agora. Essa greve, ela foi retomada. Em 2014, nós tivemos uma greve, a qual foi suspensa diante de compromissos assumidos do governo com a categoria. Então, como foi suspensa, precisava que tivessem sido cumpridos os compromissos. Ele não cumpriu na sua íntegra. Uma das reivindicações era o pagamento de progressões que tinha com os professores e funcionários, que a dívida era, na época, em torno de 70 milhões. Então, ele pagou atrasado do PDE, que tinham para receber, progressões e promoções atrasadas de professores e funcionários de escola. Também ele pagou os atrasados, eram 2 anos atrasados, mas deixou de pagar as próximas progressões. Então, quando chegou no final de 2014, a dívida já estava grande. E entre essa dívida que voltou a existir, porque não pagou mais as progressões, existiram outros. Por exemplo, mexeu no porte de escola. Porte de escola influencia nos funcionários, nos pedagogos, nas direções e também no número de alunos. Por exemplo, na distribuição, agora terão, né, se não for derrubado isso aí, turmas com 60 alunos. Quer dizer, aqui mesmo, próximo aqui em Barmeleiro, tem uma turma de primeiro ano de ensino médio com 58 alunos. Daí a escola perdeu os funcionários, ou seja, os agente 1, agente 2, perdeu pedagogos. Como é que vai funcionar? Então nós tínhamos escolas que os diretores já diziam, dia 9, com greve ou sem greve, a escola não vai funcionar porque não tem como. Esse governo deixou de repassar o fundo rotativo. Ele deixou de passar o fundo rotativo para as escolas desde outubro. Então a escola, no final do ano, não tinha o essencial da escola, material de limpeza, papel higiênico, e daí então não tem como funcionar. Então esses foram os motivos que foi então chamada a categoria para retomar a greve que não havia acabado, havia sido suspensa. Pois bem, no caso do projeto, os projetos de lei encaminhados à Assembleia Legislativa, eles retiravam, no início, alguns direitos alcançados pela categoria em mais de 30 anos e também mexe no fundo previdenciário. É como, para que você possa entender, você que nos acompanha, é como mexer na poupança
para pagar o custeio, para pagar água, luz, telefone, mercado, essa coisa. Ou do dia a dia, não é? O custeio é aquilo que a gente gasta diariamente e a poupança é para uma emergência. No caso, o governo pretende poder mexer em 8 bilhões de reais que está no Fundo Previdenciário. Como é que o funcionalismo público do Paraná vai ficar se isso acontecer, professor? Então, veja, foi na quinta-feira, os professores já mobilizados com a Assembleia deflagraria greve ou não, foram pegos de surpresa com esses 2 projetos de lei mandados pelo governador para a Assembleia, que mexe com a carreira do professor, do funcionário, mexendo no plano de carreira. Aí, nos quinquênios, ataca os quinquênios, ataca os avanços, promoções e progressões que o professor, no caso de funcionário, adquire com mais estudos, com mais formação. Então, isso tudo estaria sendo extinguido e o professor estaria perdendo o seu plano de carreira conquistado ao longo de 40 anos. Num canetaço pode perder. Está lá. Agora, então, falam que estão revendo, mas ainda não está decidido. Quer dizer, então nós estamos na guarda. Mas a gente sabe que o principal motivo disso aí é o Fundo de Previdência. São 8 bilhões. E nós consideramos, no nosso modo de ver, isso aí é um assalto aos cofres públicos. E avaliado ainda pelos seus representantes que estão na Assembleia, porque daí torna legítimo. Mas é um assalto, porque esse dinheiro é um fundo de previdência para garantia dos aposentados. E daí como é que fica? Se pegar esse dinheiro e aplicar em outros segmentos, e daí os aposentados como é que vão ficar? Quem vai se aposentar? Isso aí é um fundo que capitalizou ao longo do tempo. Diversos governadores passaram e fizeram seus depósitos por ali. Isso mesmo. Então tanto é que a importância aí não é pequena. E agora, então, se passar, se for votado, é por isso que nós estamos com essa movimentação toda, porque nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos sim ter garantia para que os nossos aposentados cheguem e possam ter uma vida digna depois de aposentados. Pois é, hoje é quinta-feira, nós estamos gravando esse programa, está sendo exibido hoje, sábado, para você que nos acompanha, não é? Talvez já tenha havido alguma mudança, mas aqui a gente está abordando, professor, os motivos, não é, da deflagração da greve, para que os pais entendam também o porquê que o filho não retornou à aula, não é? Tem muita gente que está nos acompanhando agora se perguntando, poxa vida, e essa aula que foi perdida essa primeira semana, ou mais ainda, não é? Quando é que isso vai ser reposto? Vai ser nas férias? O meu filho vai perder isso? Perde essa aula? Como é que fica isso? Então, os pais precisam, a gente está pedindo o apoio dos pais que fiquem do nosso lado, porque um dos motivos da greve também foi a superlotação em sala de aula. A gente ouve falar muito dos presídios superlotados. Agora, uma sala de aula, porque a escola pública, o professor que trabalha em escola pública trabalha com o filho do trabalhador. Esse vai pertencer a uma categoria que também vai precisar se organizar. Então, o professor, quando faz essa luta, não está deixando de também dar sua aula de cidadania. O nosso aluno também precisa saber que o cidadão precisa lutar pelos seus direitos, não pode ser atingido nos seus direitos. Mas o que a gente quer e gostaria que os pais entendessem, que é muito triste também para o pai, saber que o filho vai para a escola e entra numa sala onde cabem 30 alunos e eles entram em 60, entre mais de 50, porque o governo quer cortar gastos. Então, onde ele precisava ter 2 salas onde envolveria mais professores, mais funcionários, ele vai trabalhar com menos, com a metade desse efetivo de trabalhadores. Então, o que o pai precisa entender, que nós lutamos, e há muitos anos já lutamos por isso, que os nossos alunos estejam na escola com condições de poder estudar, e que o professor tenha também sua garantia e suas condições de trabalho respeitadas. Então, não dá para entender que alguém possa ficar contra esse movimento, que nós estamos, na realidade, em função do aluno, muito mais do que salarial. Que eu aqui ainda nem falei do nosso piso, que agora, a partir de janeiro, já está defasado em 13%. E é lei federal, né?
mas a nossa database é em maio, então a gente precisa aguardar. Mas todos esses anos aí que tem passado nesse governo, de janeiro a maio, eles nos devem. Então é retroativo, que também não nos foi pago ainda. Mas isso nós vamos saber daqui a pouco. Daqui a pouco também eu vou querer saber se essa greve, essa mobilização é partidária, é política. Mas fique conosco, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente está de volta.